Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42, 49 a 56, que diz: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e logo ela se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Ao meditar sobre esse texto e firmado nessa história, o Senhor nos revela através do Espírito Santo que passaremos por provações, mas a nossa fé sempre determinará nossos passos, nossas convicções, nossas certezas e nos levará a viver o sobrenatural. Pois quando agimos assim, não desistimos, mas continuamos crendo até o milagre se manifestar. Jairo estava passando por algo que nenhum pai quer passar. Viu sua filha sem uma resposta da medicina, sem nenhum remédio fazer efeito, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas ele teve que colocar sua fé em ação. E vemos que através dele o Senhor nos ensinou alguns princípios que devemos praticar em tudo na nossa vida. Primeiro, Jairo foi ao encontro de Jesus. Não havia outro que poderia resolver. Não havia outro que poderia fazer. Não havia outro que poderia dar uma solução. Pois, se compreendermos isso, começaremos a viver um relacionamento diário e não simplesmente um encontro momentâneo. Jairo tinha a certeza disso e, após encontrá-lo, prostrou-se, clamou e chamou para entrar em sua casa. Quando temos um propósito concreto, deixamos Jesus habitar em nossa casa. Não uma visita esporádica, mas uma habitação eterna. E depois que fez tudo isso, expressou sua súplica, contando o que estava acontecendo, e que só ele poderia intervir nessa situação. E quando clamamos e dizemos o que realmente está acontecendo e o que estamos passando, confessamos que precisamos de ajuda e que sozinho não conseguimos. E vemos que Jairo creu, e através de sua fé sobrenatural, porque logo que estava falando com Jesus, veio a notícia que sua filha havia morrido e que não incomodasse mais o mestre. Mas mesmo diante de um quadro de incredulidade, ele creu. E o próprio Jesus, ouvindo isso, dissertou as seguintes palavras: Não temas, crê somente e será salva. Jairo, já com a certeza do que Jesus disse, deixou sua casa espiritual ser cheia dessa fé, como também deixou Jesus ir ao encontro de sua filha em sua casa material. Mesmo num quadro de morte, a incredulidade pairava naquele lugar. Por isso, Jesus mandou todos saírem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Só ficaram Pedro, Tiago, João e Jairo. E quando digo isso, é que o abalo emocional diante de algo que parece não ter jeito e não ter cura, não ter solução, condiciona a fé, ou melhor, os pensamentos à incredulidade. E Jesus com eles pegou na mão da menina e ordenou: Levanta-te. E ela se levantou e foi
dado o que comer para ela. Hoje, você pode estar vivendo isso, mas com personagens diferentes, de uma forma diferente, com um contexto diferente, mas com a mesma situação. Você foi a todo lugar, fez tudo e começou a tentar resolver só do seu jeito. E após todas as tentativas, viu que tinha que quebrar seu orgulho e ir ao encontro de Jesus. Se prostrar diante dele, clamar, suplicar, contar seus medos e seus temores, reconhecer seu poder e senhorio, crer, mesmo contra a esperança, e lançar sua fé no sobrenatural. Jesus está pronto para fazer aquilo que você apresentou diante dele, mas está esperando você dizer, mas da mesma maneira que Jairo fez, sem resistência, sem medo, sem religiosidade, sem doutrinas, sem limitadores, sem usos e costumes, mas simplesmente com uma fé sobrenatural, crendo na presença gloriosa do Senhor. Jesus está dizendo para você, ou melhor, para o seu problema, sua situação, sua circunstância, seu medo, sua prisão, aquilo que está vivendo, a mesma coisa que disse para a filha de Lázaro, ou para a filha de Jairo. Levanta-te, podemos assim dizer, em outras palavras, ressuscita. Aleluia, o Senhor está restaurando o seu chamado, sua fé e sua responsabilidade no reino. Creia, esse é o tempo de viver milagres. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória. Somos gratos, Pai, por mais esse fôlego de vida, por mais este amanhecer, este despertar que o Senhor nos faz mergulhar na profundidade e não viver na superficialidade. Nos faz cada vez mais crer e lançar totalmente a nossa fé naquilo que o Senhor nos prometeu e naquilo que o Senhor nos disse, pois não são as circunstâncias, não é o ambiente, não são as situações que limitam a nossa fé, mas, Pai, são, Senhor querido, os nossos pensamentos e as nossas emoções que muitas vezes condicionadas ao momento querem, Senhor, de alguma maneira, querem impedir o seu agir, mas, Pai, na sua palavra, ela é muito clara quando diz, agindo tu, quem impedirás? Então, em nome de Jesus, que todo tipo, Pai, de barreiras, setas, dardos, laços, toda ação do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que a sua presença venha e seja real, que a sua graça e a sua glória sejam, Pai, manifestas de uma maneira, Senhor, profunda sobre, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, manifeste a sua graça, manifeste a sua vontade. Não deixe, Pai, nada ficar em oculto. Traga todas as coisas às claras, para que não haja nenhum tipo de impedimento ou barreira. E assim como Jairo creu, nós também possamos crer, independente da situação, pois não é a situação que nos faz, ó Pai, caminhar ou que nos faz, ó Senhor, ficar parados, mas sim a nossa fé em Ti. Então impulsiona-nos nessa fé, impulsiona-nos, Pai, através da Sua palavra, que o Seu querer seja manifesto e a Sua vontade seja feita em nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos, Pai, de tudo aquilo que o inimigo está tentando colocar, principalmente a incredulidade, e nos faça viver, Senhor, este tempo de um fluir gigantesco, poderoso e grandioso em Ti. Espírito Santo de Deus, toma o controle de tudo. Leva-nos, Pai, à compreensão e ao discernimento de todas as palavras e de tudo aquilo que nós fomos ensinados. Graças te damos, Pai. Muito obrigado
pelo seu amor, pela sua presença, pela sua graça e pela sua glória. Consagramos tudo diante de Ti. Consagramos, Pai, todos os nossos pensamentos e emoções. Consagramos este dia e todo fruto das nossas mãos para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.